Olá, turma, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham aproveitado o recesso aí para descansar, colocar algumas atividades em dia, e estejam voltando aí de cabeça mais fresca, de cabeça mais à vontade, para a gente continuar nossas discussões. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso material sobre povos pré-colombianos. Nesse caso, nós vamos estar falando hoje sobre os astecas, tá certo? Então, seguindo, vamos nos localizarmos aí de onde estamos falando. É, o Império Azteca vai se desenvolver na região onde hoje ali nós temos o México, sua capital, como Tenochtitlan ali, onde hoje é a cidade do México e tudo mais, né? Se vocês olharem o globo e tentarem lembrar da nossa aula sobre os maias, vocês vão ver que é um território muito próximo, ou numa linguagem mais padrão aqui, é praticamente o mesmo território. Tanto que muito do que vocês viram sobre os maias se reproduz aqui também, né? Muitos estudiosos acreditam que o Império Azteca se tornou, né, só aconteceu por causa das influências e contato com as civilizações maias remanescentes. Então, quando a gente para analisar, estudar e entender os astecas, muitas das informações que vocês vão estar ouvindo aqui, né, são muito, como posso colocar para vocês aqui, são reflexo do contato aí com os maias. Tanto que algumas coisas aí vocês vão estar vendo hoje, na aula de hoje, né? Primeira coisa, como eu já falei, né, os astecas eles vão desenvolver um poderoso império. Aqui eu vou falar de império, né? Porque diferente dos maias, que tinham um poder descentralizado, cidades, estado autônomas, cada qual com sua particularidade, nos astecas, com os astecas não. O poder já era concentrado, nós já tínhamos um estado centralizado. As relações de poder já eram relações mais específicas. Os astecas vão começar a desenvolver-se ali por volta do século XIV, pouco depois do fim das sociedades maias. E outra particularidade é que não vai ser um império tão longo assim, se a gente for parar para comparar com os maias. Porque o seu declínio acontece ali por volta do século XVI, né, final do XV e XVI, com a chegada dos espanhóis. Então nós temos uma periodização ali de 2 séculos, 3 no máximo, né, de povos de povos astecas. A linguagem ainda persiste na Hualta, ainda existem ainda descendentes desses povos, né, que compõem boa parte da população do México hoje, né, essa descendência, mas são características e detalhes para serem discutidos também, entende? É importante voltar aqui porque muitas pessoas acreditam, ainda acham e defendem que nesse espaço só existiu o Império Azteca. Não. Os astecas tinham contato com outras civilizações, ou melhor, com outros grupos nesse período. Então eles tinham uma zona de conflito e de influência também, né? Então isso é importante ser sempre ressaltado, ser lembrado, tá? A capital asteca era a cidade de Tenochtitlan, que a gente vai analisar, né? Mas a gente vai ter que entender também que essa não era a única cidade, a grande cidade que existia. Nós tínhamos as cidades como, por exemplo, Texcoco e Tlacopan, que eram outras grandes cidades do Império Azteca. E como eu já falei, né, o contato que os astecas tiveram com os maias repercutiu na sua percepção, porque detalhes da escrita, questões gerais ligadas à religião, organização social, a ideia do calendário que a gente discutiu na outra aula se reproduz aqui também, muito parecido. O apego com os astros, é, um, a análise como posso colocar para vocês, das estrelas, da lua, sol. Tudo isso é muito comum aqui também, dentro dessa sociedade. Aí está a representação. Nós vamos ter mais uma vez uma sociedade que está ligada diretamente a uma teocracia. O que seria isso? Teo, Deus, cracia, poder. É uma sociedade onde as relações de poder elas também se dão na esfera religiosa, ou melhor dizendo, a religião influencia diretamente nas tomadas de decisão. Tanto que os sacerdotes eles estão numa camada logo abaixo ali dos imperadores,
mas em nível de importância está bem mais perto do que a gente pensa, tá? A figura religiosa ela é muito quista, tanto religiosa como a militar, porque são os militares que sustentam essa sociedade. Nós vamos ter também os comerciantes e artesãos e camponeses e escravos, que geralmente são escravos de guerra, de conflito. Porque, como eu já falei, os astecas formavam um corpo muito forte. Era uma população guerreira intensa, tá? O que vocês estão vendo aí agora é uma representação do que seria Tenochtitlan. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas Tenochtitlan é uma cidade que foi construída em cima de um lago. Então era uma cidade e tinha a parte de terra, claro, né? Eu não estou querendo falar que ela era inteiramente aí flutuante, mas era uma cidade que possuía muitas ilhas artificiais aí, ou melhor, era uma cidade que ficava sobre um lago mesmo, né? Isso é uma coisa muito interessante. No, no lago, deixa eu voltar aqui para o mapa inicial. Percebam ali a parte de Tenochtitlan, estão vendo a manchinha azul? Pronto. Então Tenochtitlan vai se desenvolver em cima do Lago Texcoco. E vai ser nesse espaço aí que essa sociedade ela vai se gerir, vai se desenvolver. Né? Claro que vão haver outras regiões, outros espaços de vivência asteca, mas particularmente aí isso é uma coisa muito curiosa. Essas pirâmides centrais que vocês estão vendo aí em uma das imagens eram onde eram realizadas algumas práticas religiosas, que a gente vai estar analisando logo mais, né? Mas fica aí essa coisa interessante. Aí vocês perguntam, professor, como é que isso funcionava? Nós vamos ter as chinampas. A população asteca ela vai se desenvolver muito, muito mesmo, vai crescer e vai acabar faltando terra para cultivo. Uma das grandes decisões vai ser a construção dessas ilhas artificiais para se poder plantar, para se poder desenvolver a agricultura. Né? Isso vai ser interessante porque vai matar a fome de muitas pessoas naquela sociedade, além de expandir mais ainda as áreas de cultivo. Isso é uma característica muito interessante. Vale a pena procurar, o que não falta é material sobre chinampa e sobre a construção desse instrumento, que era através dele aí que os astecas acabavam desenvolvendo sua agricultura. Por sinal, falando em agricultura, também é importante a gente frisar que a agricultura asteca muito se assemelhava aos maias. Então nós tínhamos batata, vários tipos de tubérculos, enfim, milho, feijão. Tudo isso era muito comum dentro das sociedades astecas, esse tipo de alimento. O milho, por sinal, também aqui era um alimento considerado sagrado. Os astecas eles conseguiam realizar trocas com outros povos e a semente de cacau também era utilizada como moeda, assim como a gente viu com os maias. Por isso que eu não vou nem prolongar tanto nessa parte da agricultura e comércio, porque nós temos ali algumas particularidades muito comuns em ambas as sociedades. Né? A escrita asteca ela pegou muitos elementos da cultura maia, só que a escrita asteca ela é menos precisa. Os símbolos muitas vezes, ou melhor, a pictografia usada, porque a escrita asteca ela se sustenta em desenhos, né, como vocês podem ver. É o que a gente chama necessariamente de uma escrita pictográfica. Muitos dos desenhos eles contam narrativas, contam histórias, ou muitos do que é visto, do que é lido ali, traz uma narrativa. E essa narrativa, em várias situações, era só entendida, ela só era entendida por sacerdotes ou pessoas que formavam essa camada aí mais elitizada da sociedade. Como eu falei também em outras aulas, e aí vão indo para a reunião, né, indo para a religião, perdão, a religião asteca ela era politeísta, então eles acreditavam em vários deuses. Os deuses astecas eles tinham uma ligação com o cosmos, com a natureza e essas coisas. Alguns deuses são interessantes, né? A gente está sempre frisando, como Quetzalcoatl, ou a serpente de plumas. Né? Geralmente era representado com a serpente de penas de Quetzal. Quetzal era uma ave da época. Então, se vocês procurarem, vocês vão ver que é um animal muito bonito e que adornava cocares e outros adereços. Né? Nós temos Tezcatlipoca, que era como se fosse o rival ali de Quetzalcoatl, que estavam disputando e tudo mais. E nós temos aí um deus criador, um deus mais sanguinário que exigia algumas coisas, que era Huitzilopochtli. Eu não consigo nunca pronunciar o nome dele certinho,
mas era outra grande representação, além de vários outros. O panteão asteca era enorme. E se vocês forem fazer um paralelo, vocês vão ver que muitas características desses deuses se repetem nas sociedades maias também. Né? O que muda é o nome, o que muda é muitas vezes a ação, mas o que ele protege, o que ele representa se mantém. E uma peculiaridade desses deuses e dessa religião é que isso vai influenciar em algumas práticas dos astecas, como os sacrifícios. É, os astecas acreditavam que para manter os deuses felizes e para que eles conseguissem uma boa colheita, para que eles conseguissem ali serem vitoriosos, eles precisavam realizar sacrifícios para homenagear os deuses. Né? Isso também acontecia em várias outras sociedades da Mesoamérica, não só com os astecas. Né? Se vocês forem fazer uma pesquisa, isso é reproduzido em vários outros povos. Mas nesse caso, como estamos discutindo os astecas, é bom a gente frisar aqui. Tá? Então isso era uma peculiaridade, um detalhe comum a essas sociedades. A realização de sacrifícios ali como uma forma de agradar os deuses. Isso foi visto de uma maneira terrível ali pelos espanhóis durante o processo de conquista. Mas é uma prática comum, era uma prática comum aquela cultura. Não é isso? E aí a gente chega a uma parte interessante, que é sobre a questão bélica. Como eu falei, os astecas eram povos que tinham um apego muito grande ao combate. E nós vamos ter várias classes de guerreiros. Os mais conhecidos são os guerreiros águia e os guerreiros jaguar. Se vocês analisarem aí do lado, vocês estão vendo aí algumas armas que eram uma representação, na verdade, de armas que eram usadas por esses guerreiros. Nós temos uns tacapes que ao redor deles, como um remo, né, na verdade, que ao redor dele ele é cravejado de pedras de obsidiana, que é um tipo de pedra vulcânica extremamente afiado. Então, as armas dos astecas, em sua construção, nós tínhamos madeira firme, né, toda cravejada com esse material. Isso é muito eficiente. Tanto que, se você for parar para pensar, isso foi uma coisa descrita até por navegantes. Né? Um deles parou para descrever, dizendo que as armas astecas elas pareciam ser mais eficientes do que as armas espanholas, porque as espadas eram mais pesadas, enquanto que esses tacapes eles eram relativamente mais leves e tinham um poder de causar dano equivalente ou maior às armas que trazidas pelos espanhóis. E aí a gente entra numa discussão que eu acho sempre pertinente a gente estar tratando disso. Vocês vão encontrar muito por aí dizeres ou informações dizendo que os espanhóis só dominaram os astecas por causa da arma de fogo. Entendam, os colonizadores ou os europeus que vieram para cá explorar essa terra, né? E aqui quando eu estou falando a palavra explorar, eu não penso que eu estou falando de maneira bonita, tá? Interpretem de maneira pejorativa mesmo. É, eles vieram em menor número. Se você for pegar a quantidade de guerreiros astecas que se tinham aqui, né, o que vai enfraquecer o Império Azteca, possibilitar que os espanhóis dominem toda essa região, vão ser as doenças, vão ser as guerras travadas com outros povos, como tlaxcaltecas, que eram grandes inimigos dos astecas, e vários outros povos ali que rivalizavam. Então, os espanhóis vão conseguir promover alianças com esses povos, vão haver conflitos entre esses povos, vão haver doenças que vão acabar dizimando aquelas populações nativas. Isso vai possibilitar esse avanço, esse domínio espanhol. Outra coisa sobre armas de fogo e tudo mais. As armas de fogo do período, as baionetas, de tudo, aquelas armas comuns à época, não eram tão práticas e eficientes como umas armas semiautomáticas que nós temos hoje em dia. Colocou a bala, apontou, atirou, foi. Não, não funcionava assim. Nós tínhamos um sistema de recarga que demorava, usava pólvora. Em locais úmidos poderia ser que aquela pólvora não funcionasse. E em um conflito ali, dependendo da situação, depois que tiver armado, ou melhor dizendo, depois que a arma tivesse sido armada, você é capaz de ter levado umas 3, 4 flechadas aí no meio desse conflito. Então não valia a pena, não era uma coisa tão eficiente quanto se esperava. Então a gente tem que começar a colocar esses contrapontos aí. Isso acaba se tornando uma mentira, e tanto que ela foi reproduzida, mas é importante a gente sempre estar frisando isso aí, tá? Outra coisa também que muito se fala é que os espanhóis tinham mais força porque os astecas tinham medo de cavalo, enfim. Era muito difícil até os cavalos chegarem até as regiões como Tenochtitlan. O relevo não era igual ao europeu. Então, são questões que devem ser colocadas em discussão sempre,
tá? Para as pessoas não acharem que o espanhol foi mais poderoso. Não, não. É tudo uma questão de lógica, né? Enfim. E aí eu deixo para vocês essa atividadezinha. 3 questões, vocês fazem rapidinho. Lembrem de preencher aquele questionário online. E qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu!